companheiros do Centro Espírita Allan Kardec, conhecido por nós como SEAC. Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre uma página do livro Roteiro de Chico Xavier. Emmanuel ditou essa página, Chico psicografou para nós. Ela trata da importância da colaboração. Página ou capítulo 32, aonde aborda a importância do trabalho, a importância da colaboração, da cooperação, da amizade, da integração em prol do bem comum. Não é apenas da casa espírita, da nossa vida de uma forma geral. Emmanuel faz uma abordagem muito interessante, onde ele procura explicar o quanto é importante a colaboração em nossas vidas. Muito bem. Para que os amigos possam ter uma ideia, quando Emmanuel fala de colaboração, ele se reporta à revelação que o Cristo deixou, a Boa Nova. Ele se reporta à Boa Nova, procurando mostrar o quanto é importante nós sermos solidários com todos aqueles que cruzam o nosso caminho, que precisam da nossa ajuda. A solidariedade, ela é um ponto muito importante por educação, por amizade, por parceria, por companheirismo, mas também porque ninguém vive sozinho. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para interagir uns com os outros. Esse é um ponto importante, interação. Nós somos multiplicadores da Boa Nova do Cristo, de maneira a levar o conhecimento e o esclarecimento a todas as pessoas que precisam. É importante que a gente tenha essa visão. E Emmanuel procura nos mostrar que nós, com base na doutrina espírita, nós temos que romper a ignorância, o egoísmo, porque até mesmo a natureza, ela é uma grande parceira de todos nós. O homem depende da natureza, o homem precisa da natureza, mais até do que a natureza precisa do homem. Porque quando o planeta foi criado, segundo aquele livro A Caminho da Luz, que Emmanuel nos explicou, que o planeta Terra foi preparado, o orbe terrestre foi preparado para o advento da humanidade, dos encarnados aqui. Então, a natureza, os animais vieram primeiro, as plantas vieram primeiro, e depois é que veio o homem, o princípio inteligente, para evoluir em contato com todo esse ambiente. E foi uma tarefa difícil, porque o homem, ele usou e usa a natureza a seu bel prazer, mas ele se esquece que essa natureza lhe fornece água, comida, o ar para respirar. Nós estamos interagindo com a natureza totalmente, da mesma forma que nós interagimos com a nossa família. Nós precisamos dos nossos familiares. A criança precisa de um cuidador. A criança precisa da mãe, do pai, dos irmãos. E nós interagimos um com os outros, aprendemos um com os outros. As empresas, os negócios, as escolas, as fábricas, elas só funcionam porque existem pessoas trabalhando numa integração um com os outros.
Essa integração, ela envolve a grande colaboração. E a casa espírita não vai ficar fora desse processo. A casa espírita, ela sobrevive graças à parceria, à colaboração e à boa vontade de todos. Todas as pessoas, num verdadeiro mutirão em prol do bem, se unem para ajudar aqueles que precisam. Quem pode mais, faz mais. Quem pode menos, faz um pouco menos. Mas todos procuram dar as mãos para trabalhar em prol do bem. Nós tivemos, ao longo da história da humanidade, espíritos missionários que reencarnaram e deixaram um grande exemplo da prática do amor e da caridade para com os necessitados. E nós temos que aprender com esses espíritos. Chico Xavier, no livro de Marcel Souto Maior, As Vidas de Chico Xavier, tem uma passagem muito interessante em que Chico ele procura fazer a caridade para as pessoas que mais precisam. Pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, porque nós ajudamos pessoas necessitadas, mas pessoas que, se você der as condições necessárias, essas pessoas têm como se virar. Agora, existem aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, estão aqueles que são indivíduos que dependem de assistência. Com isso, as pessoas às vezes se encontram numa condição hospitalizadas, crianças excepcionais, indivíduos enfermos, idosos, pessoas que precisam de cuidadores constantes, porque as pessoas não conseguem sobreviver sozinhas. E Chico, conversando com os companheiros, deixou claro o seguinte, que ele se sentia na obrigação de ajudar pessoas que não tivessem nem condições de dizer obrigado. As pessoas estivessem num nível de alienação e miséria tão grande que recebessem ajuda, mas não tivessem nem como agradecer. Se sentissem impotentes para agradecer. E aí as pessoas até questionaram, mas por que, Chico? Porque a verdadeira caridade, ela deve ser feita de maneira que uma mão não veja o que a outra faz. Então, nós podemos pegar como exemplo. Mas, e se tratando, vamos colocar de uma maneira didática, e se tratando de uma casa espírita, nós podemos colaborar do jeito que está ao nosso alcance. Nós podemos colaborar ajudando, nós podemos colaborar auxiliando a quem precisa, ajudando a casa espírita a ajudar. Nós podemos ser um trabalhador da linha de frente da casa espírita, podemos trabalhar na administração da casa espírita, sermos um frequentador, simpatizante, mas alguém que colabora até de forma indireta, conseguindo ajuda para a casa espírita. Pelos anos que nós já frequentamos, a gente conhece todas as frentes da casa espírita. Por exemplo, o bazar. A casa espírita precisa angariar recursos para fazer a manutenção das suas frentes de trabalho, como doação de cestas básicas, gêneros alimentícios, roupas, material escolar. Tem pessoas que conseguem angariar roupas usadas em bom estado, lavam, passam, costuram, preparam essas roupas para doação. Tem pessoas que vão angariando coisas para o bazar do centro, de maneira que esse bazar possa não apenas vender coisas para fazer a manutenção da casa, mas as coisas que recebem em excesso podem ser direcionadas a outras casas espíritas
Isso acontece com a casa espírita que eu frequento. Às vezes, nós recebemos tantas doações que a gente não tem aonde colocar. Então, nós entramos em contato com casas espíritas amigas e perguntamos se eles gostariam de receber. Já houve uma oportunidade em que uma senhora faleceu, desencarnou, como nós chamamos, e os sobrinhos desejavam doar para o centro uma série de coisas que haviam ficado na casa dela. Eu fui até lá olhar, só que nós não tínhamos como transportar. E também o centro estava abarrotado de objetos. Então nós abrimos mão para que uma outra instituição pudesse aproveitar desses objetos. Então a gente procura intermediar dentro da casa espírita as situações, sendo facilitadores do processo de transformação que acontece dentro da casa espírita. Quando nos convidam, por exemplo, para fazermos um estudo no grupo chamado Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, conhecido como ESD, ou como, por exemplo, EAD, Estudo Avançado da Doutrina Espírita. Então a gente vai lá dar aula para os alunos que são frequentadores da casa. Então a gente está colaborando. Às vezes a colaboração ela pode ser dessa forma, como também um almoço beneficente, aonde nos convidam para participar daquele almoço, porque a arrecadação ela tem como objetivo consertar o telhado da casa espírita. Ou, por exemplo, venda de livros. Ocorre na livraria um período, digamos assim, de promoção. Os livros são vendidos com uma faixa de lucro menor para angariar recursos e, às vezes, até mesmo vender os livros encalhados por um preço acessível e, com esse dinheiro, comprar outros livros justamente para poderem ser comercializados e ajudar ao funcionamento da casa. Quando nós vamos fazer uma visita, que por acaso agora no mês de abril de 2025, nós vamos fazer uma caravana a Bangu, ao bairro de Bangu, na Rua Maravilha 308. Vamos visitar a Ação Cristã Vicente Moretti, aonde um senhor chamado Aurino Costa fundou. Eu tive chance de conhecer seu Aurino há muito tempo. Não o conheci pessoalmente, mas eu o conheci. E seu Aurino fundou uma casa que recebe pessoas com problemas, com necessidades especiais, principalmente de ordem psiquiátrica. E essas pessoas, que podem ser crianças, jovens e adultos, precisam de ajuda. A casa não tem como se manter sozinha. Então, vários centros aqui do Rio de Janeiro, da Zona Norte, da Zona Sul, fazem caravanas e cada um leva o que pode. Nós procuramos fazer uma campanha para doação de gêneros, material de limpeza, material, fraldas descartáveis, para levar para esses internos, que a última vez que nós estivemos lá eram mais ou menos uns 60, e indivíduos em condição muito difícil. Desses 60, uns 5 ou 6 no máximo são visitados pela família, e os outros foram colocados ali e lá estão vivendo a vida, as pessoas ajudando, e nós vamos até lá fazer uma visita. E nesse dia nós teremos também, além da visita, um almoço fraterno, porque a instituição faz o almoço para que as pessoas possam ir até lá contribuir com o almoço. E nós vamos aproveitar e juntar o útil com o agradável, fazer a visita, levar uma doação de gêneros alimentícios e outras coisas, e também participar do almoço. Então, essa integração, ela tem como base a colaboração.
E a colaboração, ela é importante para todos nós. Nós precisamos colaborar com quem precisa, para, na via de mão dupla que a espiritualidade nos oferece, recebermos a ajuda que nós necessitamos. Ninguém nessa encarnação consegue evoluir sem sair do seu ponto de conforto, da sua zona de conforto, e exercitar a caridade para as pessoas que mais necessitam. Porque no momento em que nós estamos abrindo o nosso coração, no momento em que estamos nos dispondo a servir, nós estamos modificando a maneira com que nós enxergamos o outro. E dessa forma, o processo de colaboração ele se torna mais eficiente. Por quê? Porque é uma corrente do bem. Existe até um grupo chamado Corrente do Bem, onde as pessoas se unem para ajudar uma instituição que precisa, vão até lá, descobrem o que essa instituição está precisando mais no momento e vão, de forma pontuada, ajudar. Até porque nós temos que fazer a nossa manutenção. Nós temos as nossas questões, nós temos as nossas dificuldades, mas nós podemos parar de forma pontuada para ajudar A, B e C. Não vamos conseguir resolver o problema de todos, mas vamos fazer o que está ao nosso alcance. Porque no momento em que a gente se dispõe a colaborar, a gente saindo um pouco da nossa zona de conforto mental, a gente começa a enxergar a vida sob um outro prisma. A gente começa a ver que nossos problemas são bem menores do que nós imaginamos. Por quê? Porque a gente procura entender o verdadeiro sentido da vida. Nesse texto chamado Colaboração, do livro Roteiro, tem a seguinte passagem: a vida pródiga de sabedoria em toda parte demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. Ou seja, quando nós vamos nos dispondo a servir, quando nós vamos nos dispondo a colaborar, a gente começa a perceber detalhes que em outros momentos a gente não percebe. Eu costumo dizer que se nós vamos a um grande estádio de futebol, dependendo do local em que você sente na arquibancada, você vai enxergar o campo de num determinado ângulo. Por conta disso, de tantos os torcedores reclamarem, que a FIFA criou o quarto árbitro, o VAR. O que seria o VAR? Câmeras posicionadas em ângulos diferentes conseguem perceber alguma coisa que o juiz ou os bandeirinhas, no ângulo em que eles se encontram, eles não conseguem perceber. E dá ao juiz o direito de mudar aquilo que ele havia feito. Ou seja, se ele marcou uma falta, um pênalti, pode não ser pênalti. Se ele marca uma falta, ele pode descobrir que aquilo não foi uma falta. Então, isso tudo ajuda a enxergar a vida, o campo da vida, num ângulo completamente diferente do ângulo que nós nos encontramos. E quando a gente se movimenta, quando nós vamos fazer uma visita fraterna a uma casa de repouso de idosos, a um asilo, se a gente pode chamar asilo, mas um albergue, né? Um abrigo, que eu acho que é uma palavra mais educada, um abrigo de idosos, um abrigo de crianças, é que a gente vê a realidade. Quando a gente vai numa casa, um abrigo que
mantém crianças excepcionais, pessoas com problemas psiquiátricos, é que a gente vê que a nossa vida, a gente reclama às vezes sem necessidade. Às vezes a reclamação ela pode ser até um desabafo, mas a gente consegue, com isso, ressignificar a nossa vida. Você consegue, ao longo do caminho, do seu caminho de vida, parar, repensar e voltar ao campo, voltar a campo, com uma visão diferente. Desse ponto em diante, eu vou agir de forma diferente. Por quê? Porque eu tive chance de fazer um pit stop, como se fala em Fórmula 1, e recalibrar a minha maneira de enxergar a realidade. Isso é importante demais, porque se nós conseguirmos rever certos acontecimentos, a gente consegue, ao longo do caminho, modificar algumas coisas, nos facilitando. Porque quando Cristo apontou para a vida futura, ele não disse em momento algum que a gente transferisse para a vida futura certas questões que nessa vida a gente não conseguiu resolver. Pelo contrário, ele nos ofereceu ferramentas para que, ao longo da atual caminhada, a gente ainda possa fazer mudanças. Vejam bem, a fonte auxilia as árvores e as árvores conservam a fonte. É uma passagem do livro Roteiro, do capítulo 32, Colaboração. Ou seja, a água que vai nutrir as raízes das árvores, ela é beneficiada no momento que a própria árvore cresce e a árvore ajuda a preservar a fonte. Porque existe um ciclo. A gente estuda isso muito bem quando estuda em ciências, biologia. O solo ampara a semente valoriza o solo, porque a semente vai se nutrir dos sais minerais e essa semente vai se tornar uma arvorezinha, uma plantinha, e essa plantinha vai proteger o solo. Então, dessa maneira, a gente começa a ver que todos nós vivemos interligados. Nós tivemos aí um filme de ficção científica que às vezes as pessoas dizem, mas isso daí é ficção científica. Um planeta distante da Terra, aonde as plantas, os animais e as pessoas, elas eram todas interligadas umas às outras. E, na verdade, nós somos interligados, é que a gente não para prestar atenção. Se a gente cuida da natureza, a natureza cuida de você. Se você preserva o meio ambiente, você recebe em troca um ar menos poluído, uma água menos suja. Tudo isso nos beneficia. Se o homem parasse para pensar que o planeta Terra é um orbe onde a vida que existe nesse planeta, ela é totalmente, uma depende da outra, a terra depende da água, o ar depende da terra, e nesse ciclo, quando nós poluímos o ar, nós estamos poluindo a água e estamos diminuindo a possibilidade da reprodução das plantas, a reprodução das espécies. Mas o curioso é que a natureza, por intermédio dos espíritos, ela se renova. E essa renovação vai auxiliar a regeneração do planeta. Porque o planeta é um ser vivo. E se nós não tivermos essa consciência, nós estaremos destruindo
o ecossistema que nos mantém. Esse ecossistema, ele nos mantém. Se a calota polar está descongelando pelo aquecimento global devido ao excesso de gás carbônico jogado na atmosfera, a responsabilidade é nossa enquanto humanidade. Se os rios estão sendo poluídos pelo esgoto não tratado, se os mares estão sendo poluídos pelo lixo jogado nos mares pelos países industrializados, isso tudo vai resultar na morte de espécies animais e a fome, porque, segundo os cientistas, a grande fonte de alimento do planeta será os oceanos, e os oceanos estarão comprometidos. Alguns países trabalham para mudar isso, e outros, nesse momento histórico, não estão nem aí. Tanto é que a gente observa na televisão que alguns países eles não estão preocupados com a emissão dos gases tóxicos. E, curiosamente, eles poderiam criar, não é tão difícil porque a tecnologia permite, filtros para as fábricas para filtrar a poluição jogada na natureza. Os ecologistas, eles têm uma diversidade de conhecimentos que permitiria, se os países estivessem dispostos a criarem indústrias de reciclagem de dejetos, indústria de reciclagem de resíduos. Eu tive a oportunidade de ver que alguns países do continente africano compram lixo europeu. Eu vi isso, porque na Europa não tem onde colocar o lixo. E é proibido, na Europa, você ter queima. Então, o que acontece? O volume de lixo é tão grande que eles vendem o lixo por um preço baratíssimo. E nesse lixo tem muita coisa que pode ser reaproveitada. Então, alguns países mais pobres têm indústrias de reciclagem. Outro dia eu estava vendo na televisão, aqui no Brasil mesmo, a grande indústria de reciclagem de plástico que nós temos, de plástico, de papel, de madeira, de vidro. Mas ainda assim não é o suficiente, porque nós temos que ter também uma indústria de reciclagem de dejetos. Nós tínhamos que ter uma indústria, digamos, de produção de energia com resíduos, de forma que os resíduos pudessem ser queimados, gerar calor e gerar energia, utilizando filtros. Hoje você tem filtros para os automóveis, para não jogar gás, além de gás carbônico, outros gases que possam ser poluentes. Nós temos ozonizadores para os automóveis, se eu não me engano, né? Então, que é um aparelho que você coloca no cano de descarga. Eu não sei se o nome é esse ou é um nome parecido, tá? É tipo um ozonizador, que o gás entra e as partículas pesadas ficam ali. E depois só sai o gás carbônico pelo cano de descarga. Então, se isso é possível, por que não utilizar nas fábricas? Ah, porque tem gasto, dá trabalho. Se hoje algumas prefeituras estão usando água servida para regar jardins, não é água que serve para beber, mas serve para lavar as ruas, serve para regar jardim, regar plantas, que passa o caminhão com água reutilizável. É aquele tipo de água que é usada, que não é água própria para o consumo, mas pode ser usada para lavar as ruas, como eu falei, e outras coisas. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que algumas prefeituras já estão investindo, alguns estados já estão investindo, alguns países já estão investindo em energia eólica
dos ventos para a produção e acúmulo de eletricidade em baterias. E por que nós não podemos ser mais cooperativos, proativos com a natureza, não jogando plástico na rua, lixo que vai cair no bueiro e que vai entupir o bueiro, e quando chover, a nossa rua vai ficar alagada, porque as folhas das árvores, junto com o saco plástico, vai formar uma massa, vai entupir, e a responsabilidade é nossa. Então, nós temos um compromisso social e que temos que ensinar os mais jovens. Algumas pessoas podem até dizer: mas existe empresa, a empresa da prefeitura é para limpar. Sim, mas nós podemos colaborar não sujando ou jogando lixo no lixo. Aqui no Rio de Janeiro, desde a época do carnaval, a prefeitura está utilizando uns latões de lixo diferenciados. Parece que eles estão fazendo uma experiência, onde esses latões estão sendo colocados em lugares estratégicos para facilitar o recolhimento do lixo. Os garis varrem, jogam o lixo ali, as pessoas jogam o lixo em uns latões maiores, justamente para facilitar. Por que nós não podemos colaborar? Então, às vezes, o que eu percebo que a falta de colaboração, ela passa muito pela má vontade do ser humano em querer ser útil. Tem pessoas que acham que elas só podem fazer aquilo se elas receberem para isso. Enquanto, na verdade, nós reencarnamos para evoluir. Nós precisamos trabalhar, não tenham dúvida. Mas será que nós não podemos ser solidários? A gente vai numa casa espírita e às vezes a gente não tem recurso, como eu já tive a oportunidade de ver um trabalhador chegar na casa espírita que eu frequento e dizer o seguinte: olha, eu não posso colaborar com dinheiro, mas eu posso colaborar com trabalho. Eu gostaria de ajudar no bazar separando as coisas. E essa pessoa foi para o bazar separar. Então existem aqueles trabalhadores que colaboram com o trabalho. Às vezes num prédio, você mora num prédio, você joga o lixo na lixeira. Você embrulha o lixo de maneira que o saco não rasgue, para não sujar o local em que você deposita o lixo, ou no caso daquelas lixeiras que a gente joga o lixo, para que o saco não rasgue e não suje tudo. A gente não pode fazer isso. Numa rua de casas, você vai colocar o lixo de tal forma que um gato, um cachorro não venha rasgar. Se de repente você vê que existe um local em que as pessoas estão amontoando o lixo para o caminhão do lixo passar, custa você botar o seu lixo ali também? A não ser que o vizinho não goste que coloque o lixo junto com o dele. Mas às vezes o caminhão do lixo passa, vem um lixeiro na frente acumulando os sacos num ponto único, para quando o caminhão parar, não perder muito tempo, todos os sacos estarem ali. E as pessoas colocarem o lixo num saco plástico mais resistente, para que o saco não rasgue, não espalhe, fique aquilo tudo espalhado, porque rasgou, ou um cachorro ou um gato rasgou porque tinha resto de comida. Gente, isso é colaboração, isso é parceria. A gente tem que pensar no próximo. Esse sentimento, o sentimento do coletivo, tem que existir. Às vezes a gente vê na casa espírita pessoas que chegam mais cedo para ajudar. Tem pessoas que chegam, ligam a luz, ligam o ar-condicionado ou os ventiladores, verificam se as cadeiras estão todas no lugar, vai colocar água nos copinhos para a fluidificação, abre as janelas para ventilar um pouco antes de ligar o ar-condicionado, verifica se os banheiros estão limpos, se precisa de papel higiênico, dá descarga no banheiro. Gente, isso tudo é colaboração. Às vezes, essas mesmas pessoas ficam por último para fechar as janelas,
para apagar as luzes. Existia um ditado antigo: quem paga, apaga. Fica por último, apaga tudo, fecha tudo e é o último a sair. Justamente por quê? Porque é assim que ele pode ajudar. Nós poderíamos pensar nisso. Nós podemos ser úteis desde que a gente queira. Eu me lembro, no bazar do centro, haviam aqueles trabalhadores que vendiam. Alguns vendiam, mas não podiam separar os objetos porque eram alérgicos. Então, a pessoa recebia, colocava lá e as outras separavam, botavam até umas luvas plásticas por causa da poeira. Aí separavam, limpavam. Às vezes as coisas eram boas, valia a pena levar para casa, lavar, separar, passar. Tinha algumas pessoas que até faziam isso, levavam algumas peças de roupa para casa, lavavam, passavam e levavam para o centro já limpinha, passada, porque vendia mais fácil. Não é que fosse cobrar mais caro, vendia mais fácil. Formas e formas de colaborar. A maneira de arrumar o bazar, as pessoas que no centro espírita procuram ver se está tudo funcionando para quando os frequentadores chegarem, o dirigente da reunião, o palestrante chegar, está tudo em ordem. E ela é apenas uma colaboradora. O centro tem um funcionário. É aquele que faz a limpeza, é aquele que abre, que fecha o centro. Mas além dele, tem que ter outras pessoas também. Isso é colaboração, isso é parceria. Isso representa um trabalho em prol do bem. Aquela pessoa está fazendo aquilo não apenas por ela, está fazendo aquilo pensando nos outros. Então, a gente às vezes precisa pensar que nós fazemos parte de um processo. E aqui, por exemplo, tem uma passagem do texto Colaboração. Assim como acontece na esfera das realizações materiais, do mundo material, a nova revelação, a Boa Nova, convida-nos naturalmente a refletir sobre a função que nos cabe na ordem moral da vida. Isso demora um pouco, porque isso me faz lembrar muito escola pública. A gente, às vezes, na escola pública, tem que chamar a atenção das crianças. Olha, quem for ao banheiro, não esquece de fechar a torneira e, se usar o vaso, dá descarga. De vez em quando, eu passava pelo banheiro lá da escola e dava uma olhada. Dependendo das condições, eu dava descarga. A gente não podia dar descarga toda hora, porque senão ia acabar faltando água na escola. Mas não custa dar uma olhada. Então, isso tudo, você criar o hábito. Vai ao banheiro, lava as mãos e fecha a torneira. Por quê? Porque eles precisam se educar para a vida, como eu fui educado. Talvez eu não tenha feito bom uso da educação que eu recebi, confesso, dou uma boa palmatória, mas eu aprendi através do erro que algumas coisas precisam se modificar. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso da humanidade. É exatamente o que Emmanuel nos diz na passagem do texto Colaboração. Nós temos uma responsabilidade, todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Então, no momento em que eu estou fazendo coisas que beneficiem um coletivo, eu estou me beneficiando. A gente, às vezes, precisa pensar de forma coletiva. Se eu chegasse nesse banheiro, se eu chegasse nessa escola, se eu entrasse nessa sala, eu gostaria de encontrar isso do jeito que deixaram? Não. Então, eu vou fazer alguma coisa e não vou transferir a responsabilidade unicamente para outra pessoa. Se eu posso botar uma cadeira no lugar, se eu posso apagar a luz, desligar um ventilador, fechar uma janela, por que eu não posso fazer?
Isso não é apenas uma colaboração, isso representa também o exercício do bom senso. Quando nós falamos em reforma íntima, a reforma íntima ela passa por um processo muito amplo. Não basta apenas o homem conhecer a doutrina espírita. Não basta o homem também se conhecer. O homem tem que colocar em prática tudo aquilo que ele está aprendendo. Todos possuímos destacadas obrigações do aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral, nos diz Emmanuel. Então, se ele nos diz isso, então nós temos um compromisso para com nós mesmos, para com a humanidade. Às vezes nós cometemos erros ao longo da nossa vida. E quando nós nos damos conta que cometemos erros, cabe a gente, mais à frente, tentar consertar isso de alguma forma. Porque quando a gente deseja consertar o mal que cometemos no passado, a espiritualidade vai nos dar a oportunidade, no momento presente ou mais à frente, a chance de corrigir. Porque necessariamente eu não preciso pagar na mesma moeda o erro cometido. Que se fosse assim, nós estaríamos roubados, né? A gente contrai uma dívida, levando em conta os juros e a correção monetária, a dívida ela se tornaria impagável. Mas Deus nos dá a oportunidade de pagarmos a dívida contraída no passado através da prática do bem. E essa prática do bem é através da colaboração com aqueles que precisam, estendendo a mão, como Chico Xavier disse a Marcel Souto-Maior no livro As Vidas de Chico Xavier, quando ele disse claramente: eu desejo ajudar as pessoas que não têm condições alguma de me agradecer. Por quê? Porque a verdadeira caridade é aquela que nós fazemos por quem precisa, sem esperar nenhum tipo de muito obrigado. Essa é a verdadeira caridade. Ele nos ensinou isso. E por que não colocar em prática? Não é tão complicado assim. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Eu tive a oportunidade, de alguns anos atrás, fazer uma visita à colônia de Curupaiti, no Tanque, com o pessoal da nossa casa espírita, o Consolador. Nós fomos visitar o Centro Espírita Filhos de Deus, que na época tinha como presidente seu Amazonas Hércules. E seu Amazonas, ele sugeriu que a gente visitasse as enfermarias. E nós fomos nas enfermarias. As mulheres levaram presentinhos para dar para as internas, as enfermas, pessoas que estavam ali que não podiam sair por causa do problema da hanseníase avançada. Eram pessoas com uma idade mais avançada que tiveram a hanseníase numa época que não existia as drogas que hoje conseguem conter o avanço da hanseníase sem causar nenhum tipo de sequela. E uma senhora recebeu uma lembrancinha que era um talco, um desodorante, um sabonete, coisa muito simples. Ela agradeceu e ela nos disse o seguinte: olha, eu fico feliz de vocês estarem aqui e agradeço o presente que vocês estão oferecendo a todas nós aqui nessa enfermaria. Mas a coisa mais importante não é o presentinho que você está nos dando, é a sua visita. Volte aqui, nos visite com mais frequência, porque nós sentimos muito mais falta das pessoas. Os bens materiais, a ajuda material a gente até tem recebido, mas a gente sente mais falta do carinho e do afeto, da visita das pessoas. Quando nós escutamos isso,
Isso nos tocou profundamente. Aí entra a boa vontade, a colaboração de querer servir, a colaboração de ser útil ao semelhante. Fica aqui o nosso convite fraterno para que os amigos que escutam essa nossa singela fala pensem que o processo de reforma íntima, como já diz, é um processo. Ninguém se modifica de um dia para o outro. É um trabalho contínuo em prol do bem, em que nós vamos investindo a nossa vida, aprendendo através do exercício da caridade, que existem pessoas que precisam mais do que a gente. Dessa maneira, colaboramos hoje com pessoas que um dia, quando retornarem ao plano espiritual, podem se lembrar de nós e poderão retornar por simpatia, por amizade, e venham colaborar conosco, que ainda provavelmente possamos estar encarnados, a continuarmos nessa corrente do bem, ajudando a quem precisa nos dois planos da vida. Eu convido a todos, se assim desejarem, a levarem o pensamento em prece, para fazermos juntos uma corrente de pensamento com os benfeitores espirituais que, caso estejam aqui nos ouvindo, e agradecer esse encontro fraterno. Não é palestra, não é live, é um bate-papo. Um bate-papo onde a gente troca ideia, onde a gente fala umas coisas, acaba rindo, às vezes se esquece, faz confusão, mas o importante é que a gente deseja ser útil, a gente deseja esse processo de transformação. Deus Pai amado, estamos aqui rogando em prece a ajuda dos trabalhadores do mundo espiritual para que nesse encontro fraterno a gente tenha conseguido ser objetivo. O verdadeiro sentido desse estudo é tocar os corações encarnados e desencarnados ao exercício da prática do amor e da caridade. Não basta termos o conhecimento, precisamos ser proativos, trabalhando em prol do bem, daqueles que precisam muito mais do que nós precisamos, porque já temos a bênção do esclarecimento e precisamos dar o testemunho da boa vontade no dia a dia, procurando fazer por todos aqueles que passam pelo nosso caminho aquilo que nós gostaríamos que alguém fizesse por nós. Um grande abraço fraterno a todos. Desejamos a todos muita paz. Até um próximo momento. Que Jesus nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.